com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus e do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratica então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratica então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender,
o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Ponha um sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho
pititinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Gratidão. Deus abençoe, Toninho. Assim seja. Muita paz a todos. Bom trabalho. Gratidão e gratidão. Estamos aí. Sejam todos bem-vindos. Selma,
seja bem-vinda. Que Deus nos abençoe. Gratidão, gratidão. Bacana demais. Muito feliz de te ver aí, que a espiritualidade te envolva. Nós vamos estar fazendo aqui uma leiturinha do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Multiplicadores de Deus. Faça por meio de tuas mãos a obra divina no coração dos que choram. Deus não se personificará ao homem para auxiliar a criatura de maneira direta, mas, com sua sabedoria infinita, agirá por meio dos que estejam dispostos a servi-lo. Nas veredas do Senhor, muitas vezes encontrará pedras e portas estreitas. Mesmo assim, prossiga a caminhada com renúncia e abnegação. Dessa forma, será um multiplicador das bênçãos recebidas pelo Eterno Pai. Quando menos esperares, entre quedas e ascensões, encontrará a mão amiga a te socorrer, conforme afirma o livro de Deuteronômio. Que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que te vais entrar para possuí-la. Deuteronômio 30:16. Multiplicadores de Deus. Que sejamos nós também esses multiplicadores de Deus, que estejamos dispostos a servi-lo, porque é o que a leitura está falando. Deus não vai se personificar auxiliando. Estamos servindo e dispostos a servir. Vamos, neste momento, acerenar os nossos corações, respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer o dom da vida, a oportunidade da encarnação, os amigos de jornada, agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo, os exemplos, para que possamos segui-los e a gente conseguir chegar a Deus. A espiritualidade amiga, a nossa gratidão, que ela esteja presente no momento, ao lado da nossa irmã Selma Teixeira, para instruí-la, para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimentos do Evangelho do Cristo. E que os nossos corações também sejam abertos para o entendimento desses ensinamentos que a nossa irmã hoje vai estar trazendo para a gente. Então, Senhor, nós te agradecemos por este banquete espiritual que o Senhor nos oferece nessa noite de domingo, e agradecemos também ao banquete que o Senhor nos ofereceu na manhã de domingo. E as músicas também que o nosso irmão Toninho trouxe, que alimenta, que contagia e que deixa os nossos corações mais felizes. E que o Senhor esteja visitando os nossos irmãos que estão com dificuldades, com problemas, com pensamentos não bacanas. Uma gotinha do seu amor possa estar envolvendo a cada um neste momento, os nossos irmãos, tanto encarnados quanto os desencarnados. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse estudo. Sede conosco hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe. Gratidão. A todos. Amiga Selma, muita alegria te recebemos aqui. Deus te abençoe e nos abençoe. Gratidão. Amém, Ademir. Então, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Selma, de Belo Horizonte. Conheci essa turma toda, assim, numa coisa que a gente não consegue explicar. Mas a gente não consegue explicar, mas explicações tem, óbvio, né? E, como eu vou dizer, resolvi aceitar essa proposta do Ademir, de estar aqui hoje, né, trazendo para vocês uma leitura, uma interpretação que eu fiz do livro de Pedro, que também não foi uma escolha minha, porque quando ele me lançou esse desafio, eu fiquei sem saber. Quero aceitar, mas o que fazer? Quero fazer, mas como fazer? Como sempre, a gente tem, né, uma pessoa, um amigo, por trás disso aí, que me indicou falar sobre Pedro. Eu achei bom demais, né? Pedro, falar de Pedro é fácil, muito fácil. Ler do engano. A partir do momento que eu me embrenhei do Evangelho, nas leituras, eu fui vendo que Pedro não é só negação.
Pedro não apenas negou Jesus. Pedro não foi só o pescador, né? Pedro foi muito além disso. Jesus fez uma transformação na vida de Pedro que, assim, à medida que você vai desenvolvendo, você vai vendo assim, poxa vida, quanto eu preciso de Jesus na minha vida, né? Então, antes de começar mesmo a entrar, eu quero fazer uma leitura de um livro aqui da Bíblia, que é João, capítulo 21, onde fala que Jesus aparece aos seus discípulos. Eu já vou para o final, para depois a gente ir fazendo essa mesclagem, tá? Jesus aparece aos 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, né? E mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao chegar na madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa para me comer? Respondeu-lhes: não. Então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de suas vestes, porque já havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando as redes com os peixes, porque não estavam distantes da terra. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabas de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E já era da terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João: Simão, filho de João, ama-nos mais que os outros? Este respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então entristeceu-se por ele e ter pela terceira vez perguntado: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias de ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, Pedro, voltando-se, viu que também havia seguido os discípulos a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Queria Pedro saber de João, né? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, segue-me. Né? Dessa feita,
Vamos lá saber quem é esse homem. Quem é esse homem, né? Que nasceu em Betsaida, o filho de João, irmão de André, pescador. Quem é esse homem que foi levado ao Cristo, né, pelo irmão, e tornou-se de discípulo um grande dos apóstolos de Jesus? Quem foi esse homem que foi o símbolo, né, podemos dizer assim, da fragilidade, da inconstância humana, que foi capaz de grandes aspirações espirituais, de ter grandes momentos com Cristo, e ao mesmo tempo voltar para trás, voltar para a penumbra, duvidar, questionar, não querer, né? Ao mesmo tempo que avança, retrocede, inconstância total. Um homem que homem é esse que tem uma fé inquestionável, ao passo de que tem vontade, quer andar sobre o mar como Jesus, se lança ao mar com toda certeza que não afundaria, mas uma breve brisinha, um leve balançar das águas fazia ele duvidar e afundar-se. Né? Um homem que prova sua fé para Jesus, falando que é o único que sabia que ele era o Filho de Deus vivo. Mas que, no mesmo tempo, né, no decorrer dessa história, ele tenta Jesus da seguinte forma, tentando dissuadir Jesus a ir para a cruz, para o Calvário que ele tinha que passar. Né? Então, um homem que, ao mesmo tempo que ele era capaz assim, que tinha uma coragem, uma audácia tremenda, que diz que morreria por Jesus, que daria sua vida, daí a pouco vai negá-lo. Que homem é esse, gente? Ele está aqui. Ele está aí. Ele está em nós. Né? Ele está debaixo da minha pele. Ele corre, o sangue de Pedro corre no meu sangue. Está no meu DNA. Está no meu coração. Está na minha mente. Então, é a hora em que a gente tem que parar para pensar. É fácil falar de Pedro? Não é não, estou falando de mim. Né? Em outras circunstâncias. Legal falar, né, da gente. É complicado, né? Eu fiz várias colas, porque, assim, é muita coisa, é uma história muito bela, muito tremenda. Então, assim, você vai ver papelzinho passando para lá e para cá toda hora, porque caso eu me esqueça, alguém me socorra. Se eu falar também alguma coisa que não está de acordo, me corrijam, por favor, tá? Então, como Jesus vou usar a minha linguagem, né? Chegou a esses discípulos. Qual foi a forma que Jesus usou para que se formasse essas pessoas e que Pedro se chegasse a ele, né? Ele não lançou essa vaga no mercado. Ele não procurou currículos. Ele já tinha, ele sabia onde procurá-los. Mas tudo no tempo e na hora certa. Então, aqui no livro Boa Nova, tem uma parte que eu li, que eu adorei, que não tem como, não vou deixar de ler, tá, gente? Que é uma das primeiras pregações de Jesus, em que ele está sentado como peregrino, né, nas adjacências do templo, e ele foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores, ociosos, que se sentiam atraídos pelos seus tratos e formas originais e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe a ele com orgulho. Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. O que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é uma obra divina no coração dos homens, exclamou Jesus, com grande serenidade. Obra divina em suas mãos, revidou Hanan, com uma gargalhada de desprezo.
E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de sua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já vistes alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz Aile interrogou: conhece Romas ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto. Sei qual é a vontade do meu Pai, que estás nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote se contemplou, irritado, e, dirigindo-se-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário. Antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho da sua Galileia distante. Então, ou seja, era o momento em que Jesus estava saindo ali para garimpar, né, aquele que seriam os obreiros, né, os seus testemunhos fiéis sobre a terra. E nessas andanças, eis que Jesus chega num determinado local, está pregando ali, e é um mar, um rio, né? É um rio de água doce, é o mar da Galileia, e tal, fica aquela coisa. E ele prega às margens desse rio, e ele vê os barcos, né, chegando da pesca. E ele já sabe que ali tem as pessoas que ele necessita. E ele sabia que Pedro estava ali. E ele vendo, chegando ali, se aportaram, né, na terra, os dois primeiros barcos, e nele estava André e Pedro. E que teve uma noite de pesca bastante improdutiva. E é isso que Jesus pensa: é hoje, né? Vou pescá-lo. E ele lança, e ele vai até esses discípulos e pede que Pedro empreste para ele o barco para ele poder fazer algumas pregações. Então, ali em cima daquele barco, Pedro empresta, lógico, e ele vai começar a fazer suas primeiras pregações. E nessas pregações, ele se envolve, Pedro vai se envolvendo com aquilo, como se já tivesse certeza de que o conhecia de algum lugar, né? Então, Jesus percebe essa recepção boa do espírito de Pedro, e como eles não tiveram nenhum sucesso na pesca, Jesus pede que ele entre novamente no barco, lança novamente a rede, e dessa vez, com certeza, Pedro não queria fazer isso, né? Porque a gente, no último minuto, quando eu saio para trabalhar, não me chama para trás, não. Quando eu quero ir embora para casa, eu quero ir embora para casa. Imagino eu que Pedro estava doido para poder ir embora, tomar um banho, descansar, já triste, aborrecido da vida, mas Jesus chamou de volta. E ele falou uma coisa que, assim, vou ver se eu acho aqui nos meus de cor, assim, eu não sei tudo não, tá, gente? E ele fala uma coisa muito bonita, tipo, eu já não tenho mais, tipo assim, eu não tenho mais vontade, mas vindo de ti, Senhor, eu lançarei a rede novamente. E volta e lança a rede, e a rede volta repleta de peixe. E aí Pedro percebe que ele está diante de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus e fala que ele não é digno, pede para Jesus se retirar da sua presença, porque ele não é digno daquela presença divina de Jesus, né? E a partir desse dia, Pedro e Jesus estão sempre juntos. Pedro oferece a sua casa para que Jesus vá morar. Jesus mora com Pedro. Ele almoça, janta, dorme, conta histórias, e tudo ali na casa de Pedro. Então, ou seja,
era uma intimidade sem limite. E, logicamente, Pedro foi escolhido entre aqueles que seriam os prediletos de Jesus, né? De estar sempre com ele e tal. Então, Pedro vivenciou muitas coisas com Jesus. Ele vivenciou milagres, ele vivenciou várias manifestações, né? Com Jesus, mediúnicas até, né? Como a da transfiguração. Pedro tinha uma sensibilidade muito grande, mas ele ainda não estava apto para perceber esse tipo de coisa. Então, no momento em que Pedro começou a perceber que o que estava diante dele, que quem estava ali com ele, não era uma pessoa qualquer, não era simplesmente mais um pregador comum, aí ele realmente começou a entender, né? E Jesus, naquele momento em que Pedro realmente teve essa ciência de que ele estava diante do Mestre, Jesus falou: então, vinde comigo que eu te farei pescadores de homens. E foi nesse momento que Pedro foi pescado, pela graça de Deus. Ele se transformou num seguidor mesmo. E percorreu vários caminhos com Jesus, e numa dessas andanças, né, com os discípulos e tal, Pedro sempre... As características de Pedro são... Jesus não escolheu Pedro à toa, né? Ele tinha seus motivos, mas ele percebeu em Pedro assim, uma pessoa de uma logística muito grande. O fato dele ser inquiridor, dele perguntar. Jesus fez várias perguntas. Jesus falava uma coisa, Pedro nem esperava Jesus terminar, já fazia uma pergunta em cima daquilo ali. Mas Jesus não tinha toda a paciência do mundo, então explicando para Pedro cada um dos motivos. Por que daquele motivo? Por que agir assim? Né? Então, isso a gente traz para a gente. Então, numa dessas vezes, Jesus está com os seus discípulos e ele pergunta: o que os homens falam quem sou? Quem eles falam que eu sou? Aí, vários, né, falam, uns falam que é Jeremias, outros que você é o Messias, que você tava aquela confusão, ninguém sabia quem era Jesus. E Pedro caladinho, geralmente era o primeiro a falar, né, não gostava que ninguém falasse antes dele, era o ego elevadíssimo. Mas aí ele levanta e fala. Eles falam, né? Ninguém sabe nada a seu respeito. Há uma confusão. Até hoje está essa confusão, né? E perguntam a Pedro, falando. E Pedro, que não gostou, né? Que ninguém falasse antes dele, foi logo falando: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí deu aquele silêncio, ele esperou o aplauso, esperou que Jesus fosse falar com ele. Maravilha, né? Você é inteligente, você é o top dos tops. Parabéns, fez a lição direitinho. Mas Jesus disse a ele: bem-aventurado Simão, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus, que me revelou para você. Então, ou seja, como Pedro teve esse tino de dizer isso? Partiu de onde? Saiu de onde essa certeza absoluta que ele tinha que Jesus era o Filho do Cristo, que era o Filho de Deus, né? De onde saiu? Não foi do acaso, não foi do temperamento dele, de pensar, vou responder melhor que todo mundo, vou ler aqui nas escrituras, né? Não. A intuição, o sentimento que ele estava ali, aquele momento em que Deus falou, é o momento que eu tenho que canalizar uma energia a mais nesse ser, para ele perceber que ele precisa se transformar para continuar a obra que meu filho está fazendo ali na Terra. E é a partir daí que Pedro se torna um homem de ação, né? Um homem de ação, ele reúne todos, ele pede para que os discípulos tenham mais atenção nos momentos em que eles estão com Jesus. Ele se torna mais, aprende a ouvir um pouco mais o que Jesus tem a dizer a ele. Inquirir a todos os momentos, ele faz as inquirições, mas é um momento em que ele está aprendendo, é um momento do aprendizado de Pedro, é esse, é o momento em que ele duvida, é o momento em que ele fala, será? Será? E Jesus prova para ele, por A mais B, que sim é, sim é.
é assim. E a gente muitas vezes faz essas perguntas, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que o Ademir tem me chamado para poder fazer isso? Ele está certo? Logo eu. Gente, eu não sei nada ainda, mas essa é a forma correta, né? Será que a escolha desse tema, né, foi proposto a mim, está correto para mim? Que eu sei sobre isso, mas não, eu não sei, estou aprendendo. Então, foi assim com Pedro, é assim com a gente, e a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter esse entendimento de aprender, de baixar a nossa guarda, e mesmo com as imperfeições, mesmo com não tudo saindo lindo, perfeito, a gente tem que abraçar a causa, né? Medo vai aparecer, dúvida vai aparecer, crítica, afastamentos, isso tudo vai acontecer, né? Entristece o coração da gente? Entristece, né? Mas, infelizmente, não é agora. Isso é desde lá. Jesus passou por isso, quem somos nós para não passar por isso, né? Então, eu vou fazer um pequeno trecho aqui de umas anotações que eu fiz, onde fala todas as partes em que Pedro vai viver com Jesus e todas as passagens até que chega o ponto em que Pedro vai negar Jesus, né? Chega a parte crucial da parte mais triste em que Pedro, eu acho que ele jamais imaginava que passaria por ela, por ser achar tão modelo, tão perfeito, tão Jesus mora na minha casa, tão Jesus se alimenta da minha comida, né? Então, assim, houve realmente uma grande transformação desse discípulo. Ele não se afastou em nenhum momento. Jesus repreendia ele na frente das pessoas, isso para ele, pai, só mais uma, né? Mas eu vou te perguntar mais, né? Se eu vou te perguntar. Então, ele se. Aqui tem várias questões, né? Que Pedro ouviu no ensinamento de Jesus, está em Mateus 5,10, né? Em que Jesus afirma para eles que, além de presenciar milagres de Jesus, ele estava nos primeiros sermões, em que, principalmente onde Jesus alertou os discípulos de que eles sofreriam perseguições, e sofreram muitas perseguições mesmo, né? Aí Jesus pede a eles que acautelai-vos. Em Mateus 10:17, Jesus fala: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, ou seja, eles vão te entregar para a justiça, não vai ter jeito, né? São traidores, não querem aceitar. Então, não, Jesus fala assim: não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora, vos será ministrado. E que haveis de dizer? Jesus ensinou que ele veio para trazer a transformação. E que os discípulos, se não mudassem de atitude, eles não entrariam no reino dos céus. Né? Então, tinha que ter atitude, tinha que ter uma mudança de atitude. Nós temos que ter essa mudança de atitude. E que tipo de mudança Jesus realizou, né? Na vida de Pedro? Várias. Que tipo de atitude, que tipo de mudança Jesus tem feito em minha vida? Muitas, graças a Deus. Né? Assim, são inúmeras. As pessoas podem até não perceber. Eu, Selma, percebo. Eu sei quem eu sou e eu sei quem eu era. Então, assim, eu sei as mudanças que Jesus tem feito em mim, né? E Pedro e os discípulos, Jesus começa a perceber que ali já começa a fluir alguma coisa, então Jesus dá poderes a ele, né? Eles recebem o poder de Jesus, e isso está em Mateus 10. E chamados 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, ou seja, a partir do momento em que a gente começasse a ouvir, né, a voz de Jesus, eles nos dão esse poder também. Não tão claro como é a Bíblia, mas a forma como se vem utilizando ultimamente, várias formas de cura, né, uma palavra amiga, um sorriso, um abraço fraterno, um, um socorro mesmo ali, material que seja para a pessoa necessitada, né? Então, isso é uma forma de cura, isso nós estamos curando. Esse poder nós já temos, a gente não põe em prática, mas nós já temos. Podemos ter mais? Podemos, então vamos procurá-los, né? Aqui fala que
eles não só recebem o poder, como fazem grandes maravilhas em nome de Jesus. Eles pegam para o povo, e ele se arrepende, e o povo se arrepende de várias coisas, e assim vai, né? Pedro junto ali, junto com os discípulos, e mostrando cada vez mais essa necessidade de estar garimpando o povo para chegarmos finalmente e ter uma história de redenção maravilhosa, né? Pedro ouviu Jesus falar algo que provavelmente marcou Pedro aqui, ó, em Mateus 10. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que estás no céu. Pedro não sabia de nada até então, né? Ele só ia lembrar disso aí mais tarde, né? E Jesus fala também, quem é comigo, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não junta, espalha. Não precisa falar mais nada, né? Então, isso é bem claro para a gente. E aqui fala da passagem, eu tenho também a passagem que Pedro andou sobre as águas, pediu a Jesus, né, que ele demonstrou ali uma coragem imensa de ver Jesus e falar, Senhor, permita que eu vá até tu. Jesus, venha. Ele foi, né, estava andando sobre as águas, mas aí voltou aquela tormenta, né, passou um ventinho ali no cabelo dele e ele lembrou das dívidas. O que aconteceu? Nada mais, nada menos, afundou. Mas ele pediu socorro para quem? Jesus. E no momento exato ele foi socorrido também. Aí então a gente tem esses altos e baixos. A gente está hoje muito, né, Jesus? Nossa, foi uma semana em que eu estive muito, Jesus, que eu estava fazendo esse estudo aqui, mas foi uma semana de muito tormento também, que eu pensei que eu não ia conseguir, não ia conseguir chegar. Né? Mas por quê? Porque a gente duvida que consegue, a gente duvida que vai chegar lá. Então, atropela, né? Não dá certo, e é isso, e é aquilo. Eu falei, não, chega, né? Parar com isso aí, porque eu tô afundando. Mas eu fui resgatada de novo, graças a Deus, né? Então, às vezes a gente está numa sintonia tão linda com Jesus, aí passa um vento, né? Vem aquela lembrança, vem uma coisinha boba e tira a gente daquela serenidade que a gente está. E às vezes a gente costuma não só nós sairmos da serenidade, a gente tirar as pessoas do nosso convívio também, da serenidade que eles se encontram. Aí naufraga, afoga todo mundo e fica aquela loucura, né? E até que vem os socorristas, aí já é um pouquinho tarde. Mas aí tem essa parte, né, em que Pedro afirma que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, e que Jesus, que eu já falei lá na frente, né, que Jesus fala para ele que foi revelado para ele não de sangue e carne, mas do próprio Deus foi revelado a ele dessa forma. E ao mesmo tempo em que ele tem essa noção clara, né, esse contato esse imediato com a superioridade máxima da espiritualidade, ele cai numas mazelas em que, no momento em que Jesus fala em que seria morto e que ressuscitaria no terceiro dia, Pedro não entendeu isso. Não entendeu, tipo assim, mas você é filho de Deus, você vai morrer para quê, senhor? Não, não, dá um jeitinho aí, esconde, vai para Cismaria, Maria, vai para Bernardas, fica escondido lá um tempinho no meio do mato, né? Ninguém vai te achar lá, não. Ele tenta dissuadir Jesus de ir para o Calvário, para a cruz, que era o que Jesus tinha visto ali proposto, né? Era a proposta de Jesus na terra, era morrer. E Pedro é repreendido por Jesus. Aqui fala em Mateus, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E então Jesus repreende Pedro. Está em Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, atrás de mim, Satanás, que me serve, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, assim, é o jeitinho, né, que a gente às vezes tem para dar. Você não quer passar por uma situação? Nem vou não. Eu não quero ver aquele chefe meu hoje, não. Ele vai estar lá hoje, vou faltar. Eu só adiei o problema, né?
Não adiantou eu faltar. No outro dia eu vou estar lá e ele estará lá. Então, ou seja, elas são as coisinhas que a gente peca. Ao invés de encarar de frente as coisas, a gente vai deixando de se levar por essas tentações. E aí acontece tudo errado na nossa vida, né? E a gente vai caminhando, e chega a questão em que Pedro, como sempre, ouve tanto Jesus falar de perdão, falar, né, perdoai os vossos, né, devedores, perdoai, porque ele tem muitos problemas, um deles está aqui também esse é no livro nosso, Jesus no Lar, em que ele tem um atrito com os familiares e, e não usa da sabedoria que já tem adquirida de estar com Jesus, e lança impropérios sobre os tios e tal, aí ele chega para Jesus, né, triste, Jesus percebe, e ele conta para Jesus que ele foi lá, foi na casa do parente, chamou de todos os nomes, e deu a cada um, né, falou do tio, que o tio era avarento, falou do outro, que era isso, ou outro, que era aquilo, e Jesus, e tem uma fala de Jesus em que fala muito pertinente, como diz um amigo meu, e eu vou tentar achá-lo aqui para a gente só. É o finalzinho, né? Que Jesus fala que os nossos algozes são os instrumentos da perfeição. É o capítulo 6 do livro Boa Nova, em que Pedro fala, né, que ele, ao término do relatório, né, afetivo lá, ele fala para Jesus, e o que fizesse, Simão, com as remetidas dos familiares incompreensíveis? Sem dúvida, reagi como devia. Coloquei cada um no seu próprio lugar. Anunciei, sem rebuços, as más qualidades que são portadores. Meu tio é um raro exemplar de sobrinice, meu primo mentiroso costumar. Eu ri, adorei essa parte. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi disso. O mestre repetiu por alguns minutos, por minutos longos, e falou compassivo: Pedro, que faz o carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redagiu o interpelado. Irritadíssimo, já estava bravo. Com que? Terminou o amigo Celeste bem-humorado? Usando ferramentas. Após as respostas breves de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e convivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos nos aproveitamentos deles, no aproveitamento deles, que constituem elementos da nossa melhoria. É quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de dar resolução. Então, assim, aí tem mais, um ensinamento maravilhoso, né? Então, no finalzinho aqui, Jesus coloca, em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos propõe a bondade à prova. O ingrato é o meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa necessidade de socorrer. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus. E talvez porque Pedro estivesse ainda os olhos indagadores, normal, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra nos céus? Depois dessas perguntas, parou na modesta sala de Cafarnaum, na casa de Pedro, né? Um expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Hora de pensar. Hora de arrepender, né, de ter tomado alguma atitude impensada. Hora de arrepender de ter deixado as coisas tomarem o rumo que tomaram, que não é o melhor. Então, é nessa hora que a gente não pensa nisso, não. A gente age por impulso. A gente quer resolver o problema ali agora, né? Ou fala demais, ou se cala. Então, essas são as características que Jesus foi corrigindo em Pedro e corrigiu
até que chegou a última ceia, em que Jesus disse que morreria. Após a última ceia, Jesus e os discípulos foram ao Monte das Oliveiras e ele disse que todos se escandalizariam daquela noite, mas Pedro disse que jamais faria isso, ou seja, disse Pedro ali, né, eu, lá, Senhor, não vou deixar que isso aconteça, não. Aí Mateus 21, 26, 31 fala, então Jesus lhe disse, todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse Pedro, ainda que seja honroso morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí Pedro ali tinha uma total certeza, né, de que ele amava Jesus e que ele morreria e que o amor dele era maior de todos por Jesus e que ele jamais negaria. Essa certeza que a gente tem quando eu falo, não, de forma alguma. Não, que isso, não, eu faço isso por você, sim, faço. Né? Conta comigo, o que der e vier. E na hora do vier, não tenho ideia. E na hora que aparece a necessidade, a minha necessidade, a necessidade de cada um de nós, cadê quem está ali para nos socorrer? Ninguém quer saber, né? O máximo que fazem é, quer saber o que está acontecendo para sair relatando aos outros, né? Então, ou seja, não, Selma, pode, conta comigo, que der e vier, estou contigo, né? Fechamento total. Mas na hora do vamos ver mesmo, se for uma coisa muito séria, ninguém faz, não tem ninguém. Só Deus, Jesus, na nossa causa, né? E nesse mesmo episódio, Jesus disse a Pedro que intercedeu por ele para que não lhe faltasse fé, pois Satanás iria colocar a fé dele e dos seus discípulos à prova. Então, a partir daqui, já parte a parte em que Pedro nega Jesus, né? Porque acontece a negação de Pedro. E a negação de Pedro, ela está tão bem narrada, tão lindamente narrada, no livro Boa Nova, que eu vou pegar do finalzinho, porque senão não vai dar tempo de chegar aonde eu quero. Então, nós vamos falar aqui da negação de Pedro. Então, Pedro esse que caminha com Jesus, Pedro esse que está com Jesus o tempo inteiro, Pedro esse que Jesus mora com ele. O primeiro culto no lar foi realizado dentro da casa de Pedro, por Jesus, que maravilha. Olha isso, né? Culto no lar com Jesus. Está no livro Boa Nova também, é um dos primeiros capítulos. Né? Boa Nova, desculpa, não, Jesus no lar, né? Em que Jesus dá os ensinamentos da necessidade do culto no lar. É maravilhoso tudo isso. Aí vem a vez em que vamos lá. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias e tão logo se verificaria sua prisão. Pedro e João, observando que a detenção dos mestres pelos emissários do templo era fato consumado, combinaram entre si acompanhar de longe o grupo que se afastava conduzindo o Messias. Eles acompanharam de longe, não tiveram coragem de seguir de pertinho, né? Amava tanto que eu vou ficar aqui de longe, aqui no meio do povão, tá? A noite caíra sobre a cidade. Os discípulos observaram que a expedição de servos e soldados chegava à residência de Caifás, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam para o pátio extenso. Aí, nesse momento, João, né, voltou para trás para poder avisar Maria, mãe de Jesus, que ele tinha sido preso. E Pedro ficou lá no meio do povo, e ele foi reconhecido por uma das servas da casa, que se aproximou dele e exclamou, surpreendido: não és tu um dos companheiros deste homem? O pescador refletiu um momento, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, dissimulando a próxima emoção: está enganada, não sou eu. Ponderou ainda, né, que foi a primeira negativa dele com Jesus, e por aí foi. E no meio do povo ali, com muito medo, ele continuou fingindo despreocupação,
estava despreocupado. O bichinho estava lá no meio assim, não, estou de boa aqui. Mas sabia que o negócio ia pegar. Aí, novamente, uma das pessoas passa por ele, reconhecendo, interpelou nesses termos. Então, viesse socorrer o teu mestre? E ele fala, que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo desse homem. E ficando cada vez mais angustiado, porque ele já não sabia mais, né? Ele já nem, acho que ele já nem lembrava mais das negações do que Jesus tinha falado para ele. E a noite ia adiante, ele ali no meio, e um deles, das pessoas lá, encarando ele sempre, por um certo momento ele chegou e falou, é bem aquele discípulo que nos dacou a espada entre as árvores do horto. Aquele que tinha ferido com a espada, estava lá e reconheceu Pedro. Aí Pedro falou, está enganado, amigo. Vês que isso não seria possível. Logo que ele pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança começaram, em vozes estridentes, a cantar, anunciando a madrugada. Aí Pedro recordou das palavras do mestre e ficou perturbadíssimo. E levantou e ficou naquele desespero enorme, e ele que se achava prisioneiro, levantou, deu uma olhada para a cela onde estava Jesus e viu o semblante sereno de Jesus a contemplar através das grades singelas. Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Então, deu alguns passos, né? E alcançou os exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Lá fora, ele percebeu o que ele tinha feito. Ele negou Jesus por 3 vezes. E ele não negou porque ele queria. Foi um misto de que eu não quero negá-lo, eu não posso falar que eles vão matá-lo, mas eu falo que não, eu falo que sim, eu falo que não, eu falo que sim, vou falar que não. Então, eu acredito que naquele momento ali foi mais uma fraqueza espiritual. Não foi nem maldade, né? Há relatos que não houve essa maldade de trair mesmo, não. Então, a partir desse momento em que ele viu o que ele fez com Jesus, né, o passo errado que ele deu com Jesus, ele se redime completamente, e aí começa a transformação total, moral, de Pedro. Ele, com certeza, caiu nas profundezas de uma depressão medonha, ele se afastou, e os pensamentos dele davam aquela, né, será que Jesus me perdoa? Será que eu serei perdoado? E para a glória dele, para a alegria dele, no terceiro dia que Jesus ressurge, ele pede para avisar a Pedro que ele tinha ressurgido. E quando as mulheres vão avisar Pedro, Pedro fala, meu Deus, ele ainda é meu amigo, ele não me esqueceu, que felicidade. Mas com que cara que eu vou ver? Com que cara que eu vou olhar para ele? Fiz errado. E aí? Né? Quantas vezes a gente faz isso com as pessoas? Quantas vezes a gente deixa as pessoas na mão? Quantas vezes a gente denigra, às vezes, a imagem da pessoa e a gente depois tem que estar cara a cara com ela? Né? Ou fica uma situação mal resolvida, será que a pessoa está com raiva de mim? Será que não está? O que eu fiz? O que eu não fiz? E tal. E você tem que ver aquela pessoa e você não sabe como fazer. Então, Pedro teve esse momento, né? Então, é uma coisa muito triste a gente perceber que Pedro está cada vez mais presente no nosso dia a dia, que a gente não consegue tirar isso da gente. E a partir daí, desses ensinamentos, novamente, aí eu volto lá onde eu li, né, que Jesus vai novamente à praia, Pedro decide pescar, já desistiu de tudo, falando, né, já estava se sentindo o pior de todos, ele vai pescar, os amigos vão com ele, né, porque eu não vou pegar para quê? Jesus não quer nada comigo mais não, agora eu vou pescar de novo, né, vamos lá. E foram pescar, e lá da praia, eu ouvi uma voz perguntando para eles se eles tinham o que comer. Eles tinham falado novamente. Ainda não pescamos nada. Jogue as redes, eu tirei. Jogaram as redes. Pegaram os peixes. Na praia estavam quem? Jesus. É onde ele interroga Pedro. É onde Pedro tem 3 vezes a chance de falar, Jesus, eu te amo, eu estou contigo, agora é de verdade. Né? Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Pastoreia minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? 3 vezes.
3 negações, 3 verdades. Fica assim, uma coisa... Não tem como a gente não se emocionar, né? Porque a passagem é linda, é tudo maravilhoso, o tempo é curto, não dá para a gente falar tanto, né? Mas é nesse inteirinho é que Pedro vê que os amigos não abandonaram, Jesus não abandonou. Ele está ali para... Jesus deu as mãos. Vamos continuar, Pedro. Eu preciso de você, assim como você precisa de mim. A partir daí a transformação é total, né? A transformação moral dele, o caráter dele mudou de uma forma progressiva, e aí ele já cria, já vai com o João, né? Fundam a Casa do Caminho, onde Pedro começa a receber todas as pessoas com mazelas, tristezas, doenças, pestilências, tudo aquilo que antes ele não nem tanto queria, né? Tanta coisa que ele repreendia, e ele se tornou um discípulo, um apóstolo de Jesus, assim, daqueles maravilhosos e primordiais, né? Na liderança toda do cristianismo, ensinou, colocou as pessoas nos lugares certos, porque ele viu que só ficar ali naquele montinho, todo mundo junto, não ia dar certo. Então ele falou: aqui fico eu, ali fica você, Tiago, aqui fica você, vai para lá Maria e João, vai para lá Paulo, vai para lá. Então, ou seja, a logística que ele teve para disseminar o evangelho foi maravilhosa, né? E ele teve os momentos de novo de recaída, teve, porque a Casa do Caminho foi fácil lidar lá dentro. Não, não foi. Né? Teve muitas reprimendas, muita gente achando que ele estava errado, muita gente achando que ele estava certo e que não podia ser assim. Então, ou seja, tudo que nós vivenciamos hoje no nosso cotidiano, em casa, na escola, no trabalho, dentro das igrejas, né, das casas espíritas, que são as diferenças que as pessoas têm, o apontamento do dedo que todo mundo tem, eu faço melhor, poderia ser fazer assim, nossa, o Ademir não devia ter feito isso, né, para quê? Nem, a Cida, para quê? Por que a Cida tá colocando música? Para quê que o Toninho tá cantando? Você entendeu? Então, assim, e são coisas que foram minando um pouco, e Pedro, ao invés de usar aqueles rompantes que ele tinha, de gritar e de espernear com todo mundo, não. Ele já estava com o coração já voltado para Cristo e fez a coisa da melhor forma possível. Então, nós precisamos de lideranças assim, nós precisamos de líderes assim. Então, hoje, os líderes que se encontram, que a gente tem, né, em qualquer âmbito que seja, a gente tem que estar seguindo e orando muito por eles, porque são espetados de todas as formas, né? São, às vezes, tirados do seu caminho por pessoas que não têm vontade de fazer, não quer fazer, mas acha o defeito, aponta o defeito, né? Então, a gente não pode se deixar muito levar por essas coisas. A gente tem que aprender que Cristo tem para nós é o que ele teve para Pedro. O que ele quer para nós é aquilo que ele colocou no coração de Pedro, que é: siga a minha verdade. E quando Pedro serviu a Jesus com essa transformação maravilhosa na vida dele, até o último dia de sua vida. Quando ele morreu, né, que foi crucificado de cabeça para baixo, e demorou para morrer, foi xingado de todas as formas, né, até que apareceu um elemento lá e jogou uma pedra na cabeça de Pedro, para que ele morresse mesmo, aí diante daquele momento. E durante todo o percurso, todo o período em que Pedro estava naquele morre, não morre, ele só lembrava de Jesus e do tempo que ele esteve com Jesus. Ele não praguejou, ele não teve raiva, ele não teve nada, ele só lembrava dos melhores, ele fazia o replay dos melhores momentos, né? E quando essa pedra, né, acertou, ele viu claramente Jesus ali com ele, ficou feliz por demais, e Jesus levou ele para uma estância maravilhosa, esteve com ele, com a família dele toda, por vários dias, né? Na verdade 5 dias, no 7º dia, Jesus deixou ele lá sozinho, e ele, na hora que ele estava saindo, ele olhou para Jesus e falou: mestre, mas por que tu vais? Está tão gostoso aqui, né? Eu, você, nesse sítio maravilhoso, com amigos, meus familiares, tudo do jeito que eu queria, todo bonito, novo, de novo. E Jesus vira para ele e fala: Pedro, fique aqui quanto tempo você quiser. Eu tenho que ir, porque enquanto tiver uma lágrima no mundo,
eu estarei lá. E Pedro, mais que depressa dele, fala, opa, tô dentro, vou também. Mais uma vez ele volta, é eu, né? Sou eu, mas agora totalmente convertido. E ele realmente desce com Jesus para a terra e começa que antes, né, do seu desencarne, até a sombra de Pedro curava, né? As pessoas colocavam assim, tanto que era a essência divina que estava naquele ser, que na casa do caminho eles colocavam os doentes assim deitados para que ele não conseguia cuidar de todo mundo. Então a sombra ficava, a sombra dele passava e curava. É uma coisa maravilhosa, né? Você imaginar um poder desse de uma criatura dessa. Então, quando Jesus fala que enquanto houver uma lágrima na terra, no mundo ele estará, Pedro vem com ele também. E numa dessas, aí estava tendo não me lembro agora onde foi que eu anotei, né? Mas fala que estava tendo um martírio, que estava assim, muita gente sendo morta, estava tendo uma oportunidade enorme de uma coisa cruel com muitas pessoas. E Pedro e Jesus descem ali em espírito para ajudar aquelas pessoas. Aí Jesus toca em Pedro e fala, Pedro, alguém te chama aqui, ó. Aí Pedro olha e fala, a mim? Aí quando ele olha, é o soldado que jogou a pedra em sua cabeça. Está ali, o filho, em febre. E a oração que ele fazia no túmulo de Pedro era que ele falava que, olha para você ver, né, como são as coisas. Muita gente fala que vem aqui no túmulo de Pedro e fala que você cura. Então, por favor, cura meu filho dessa doença e tal. E Pedro dá aquela vacilada, né? Fala assim, como? Eu posso? Eu devo? Né? Voltou nele aquilo de novo. Aí Jesus põe a mão novamente em Pedro e fala assim, eu estou contigo. Agora é eu e você. Pode. Você pode por mim, você pode. Então, Pedro faz um passe ali em cima daquela maravilhosa, um passe maravilhoso, né, sobre a ordem de Jesus sobre aquela criança, e aquela criança é curada. Então, assim, isso é uma das poucas coisas, assim, que eu consegui pegar do Evangelho de Pedro. É tudo muito lindo, gente, falar de Pedro. Pedro não é só a negação, Pedro não é só os erros, Pedro é muito assim. Pedro conserta muita gente, né? Ele realmente é a pedra, é a rocha, né, que Jesus colocou para que a gente se... E nós somos aqui fragmentos dessa rocha. Fragmentos que a gente pode se lapidando aos poucos, cedendo aos poucos. A gente pode aprender a amar mais, a aceitar mais, né? Criticar menos, querer mais bem as pessoas. Não tem necessidade de disputa. Jesus não está aqui na Terra hoje para disputar nada com ninguém. Ele quer curar. Ele quer secar a minha lágrima. Eu tenho as minhas lágrimas. Você tem suas lágrimas. Todo mundo, todos nós temos as nossas lágrimas, né? Mas porque a preocupação é, as lágrimas do Ademir são maiores que as minhas? Tô nem aí, né? Ademir sofre mais do que eu. É isso que as pessoas estão procurando hoje em dia. Então, não. Se eu tiver um alento, se eu tiver se eu tiver a capacidade de poder, de alguma forma, secar as lágrimas do Ademir, secar as lágrimas das pessoas que aqui estão, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero saber como. E é tudo muito lindo nessa vida. O Toninho, ele cantou a música Quem Ama Não Sofre. Gente, ele foi cantando e eu fui. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa bonita. A gente está preparado para esse estudo e preparado para tudo isso aí. Então, eu me sinto ainda muito honrada, né, em estar participando, tá, Dani? Participei de um outro também, de Brucelândia, que foi maravilhoso. Foi uma coisa, assim, um ensinamento enorme para mim. Aquele ensinamento com esse ensinamento, bum, tá assim, né? Que venha mais para que eu possa estar aprendendo mais. Quero aprender a sintetizar mais as coisas para poder falar melhor, né? Mas eu acho que espero ter conseguido colocar no coração de cada um de vocês aquilo que estava realmente no meu coração, né? Essas coisas que é a nossa realidade, que é o nosso mundo, que é o nosso momento,
É tudo muito lindo e é gratificante. Foi extremamente gratificante fazer esse estudo. Aqui tem 1000 papéis, tem 5 livros, alguns eu adquiri, outros não, né? Agora estou passando para a Mansão do Caminho, né? Que é onde teve também aqueles vários, tudo muito lindo, gente. Então, vamos nos aperfeiçoar, vamos dar as mãos, ao invés de separar, vamos unir. A gente está aqui, é isso que Cristo quer, né? Né, Ademir? É isso aí, é isso que Cristo quer da gente. Eu não estou aqui à toa, vocês não estão aí à toa. Para que será que um domingo, às 20 horas, nós estamos aqui? Vocês me ouvindo falar assim, vão pagar? Não é à toa, não. Então, é com um grande abraço a todos, aqueles que eu já conheço, aqueles que eu não conheço, as pessoas que eu convidei, que estão aqui, maravilhosas, adoro, amo todo mundo de coração, né? E espero ter passado para vocês a mensagem tão necessária, o ensinamento que eu tive grande para mim nesse estudo. Não deu tempo de passar tudo que eu queria, mas há tempo para tudo. Eu aprendi isso. Então, o Ademir pediu para que eu fizesse a prece final aqui agora. Então, vamos lá, né? Vamos acalmar nossa mente, serenar os nossos corações, entrar em contato com o Pai Maior e agradecer por esse momento. Quero agradecer-te, Jesus, por esse momento tão maravilhoso em minha vida, por estar diante de ti, passando a tua mensagem a essas pessoas, que as minhas palavras, não ditas por mim, tenham entrado no coração de cada uma delas, visitado a cada um dos lares, que o Senhor penetre na mente e no coração de cada uma dessas pessoas, que elas consigam observar onde está a pedra de tropeço, aonde está o que impede a transformação. Que neste momento, Jesus, o Senhor cubra com maravilhosas bênçãos o lar de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor cubra de bênçãos todos os familiares, as pessoas que aqui se encontram e daquelas que se encontram em nosso pensamento. Obrigada, Jesus, por esse momento. Eu agradeço imensamente a Ti, ó Pai, e peço que permaneça conosco durante todos os nossos dias. Que saibamos, Senhor, cumprir as Suas promessas em nós. Que saibamos, Senhor, que saibamos ser usados, ó Pai, como exemplos para o Teu testemunho. Coloco, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, para que o Senhor nos cure, nos liberte e nos eleve numa moral maior. Que saibamos que é necessário que nós diminuímos para que Tu cresça dentro de nós. Então, sendo assim, Jesus, mais uma vez eu Te agradeço por esse domingo maravilhoso, por esses momentos maravilhosos em que estive aqui, diante dessas pessoas. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Assim seja, Senhor. Então, Ademir, um beijo para cada um de vocês, gente. Muito obrigada a todos comigo que estiveram, tá? Prazer imenso ter falado. Gratidão, Selma. Maravilhoso. Obrigada.